O cooperativismo é um dos movimentos mais fortes do Brasil. Ele conecta pessoas, gera desenvolvimento, fortalece comunidades e tem provado todos os dias que crescer junto é sempre mais potente que crescer sozinho. Não é isso, Tânia? Isso mesmo. Nós temos a honra, a revista CCPR traz o tema Mulheres e nós temos a honra de conversar com Tânia Zanella, que vive um momento histórico no cooperativismo brasileiro, eleita a primeira mulher presidente executiva do Sistema OCB, a Organização das Cooperativas Brasileiras. Tânia, muito obrigada por nos receber, viu? Estamos muito felizes, falar desse marco, né? O que representa esse marco no cooperativismo, não só para o sistema, mas para as mulheres também que estão nesse caminho aí da liderança. Primeiro, é uma alegria recebê-la aqui na nossa casa, na Casa do Cooperativismo Brasileiro, a CCPR, essa central que nós temos tanto carinho por todos vocês, por todos os cooperados. E de fato é um momento não só importante e uma mudança muito forte que eu acredito que vai acontecer dentro do cooperativismo, mas eu atribuo a isso como uma construção coletiva, né? Uma construção coletiva que foi feita aqui a várias mãos aqui dentro da casa. Sim. Com muito trabalho, com muita responsabilidade, com muito compromisso ao longo do tempo. O que eu sempre foquei foi a responsabilidade enquanto o meu trabalho poderia estar impactando a vida de pessoas, como é o caso do nosso cooperativismo. E milhares de pessoas, né? Milhares de pessoas. Exatamente. Um movimento tão grande que cresce e transforma mesmo as realidades, né? Exatamente. E é tão bonito a gente ver que dentro desse movimento tão grande, né, novas vozes têm ganhado espaço, novos olhares ajudando a construir o futuro e a gente como mulher, né, a força feminina presente nesse contexto, né? Não deixa de ser uma experiência muito importante. Divisor de águas. Na verdade, um divisor de águas. Eu tenho recebido, desde que aconteceu aí essa mudança, eu tenho recebido muitas mensagens de mulheres que eu não conheço, que eu não tive a oportunidade, o prazer de conversar, mas que fazem aquele gesto no sentido de que, nossa, que importante, que marco, que referência, que inspiração que você é para nós. E eu acredito que mais do que esse carinho, né? Essa fonte de inspiração para que a mulher de fato atinja esse protagonismo. A gente sabe que esse desafio, não só no cooperativismo, como em qualquer outro modelo de negócio, ainda temos aí um caminho pela frente. Mas eu acho que quando se tem a leveza da mulher, né, a resiliência da mulher, a coragem de enfrentar, e a gente poder ocupar esses espaços com sabedoria, com firmeza, com muito trabalho, porque foi assim que a gente conquistou, eu acho que isso faz todo sentido e que bom que a gente está podendo inspirar outras mulheres. Você falou em coragem, né? E dentro também do seu discurso de posse, você citou esses valores, né? Coragem, foco em resultados, diálogo, né? De que forma que esses valores te ajudam no dia a dia aqui na condução da presidência hoje? Veja que nós estamos num sistema, num modelo representando aí uma categoria econômica, o modelo econômico que é o cooperativismo. Nós estamos falando de um modelo extremamente diverso, né? Sim. Enquanto setores da economia, nós estamos falando hoje de 8 ramos de atividade dentro do cooperativismo brasileiro. Então, o quão é desafiador você buscar esse diálogo, você buscar essa transparência, essa condução de forma a gente poder ter um posicionamento único aí do cooperativismo, como aconteceu recentemente na reforma tributária. Sim. Mas, ao mesmo tempo, também nos leva a uma condição de muito respeito a essa diversidade. Nós estamos falando não só de um movimento que congrega inúmeros setores, né, inúmeras atividades econômicas, mas nós estamos falando também de um Brasil completamente diverso. Exatamente, né? Plural, né? Exato, onde o cooperativismo ele se desenvolveu e ele se projetou respeitando essa cultura local. Então, mais do que nunca, a gente sempre fala aqui de respeitar os sotaques. Né? Fazer por todos, fazer pelo coletivo, mas respeitando também as individualidades. As diferenças, exatamente. Então, acho que o grande desafio também se encontra aí. Você, né, Tânia, veio de uma cidade pequena aí em Santa Catarina, né, e hoje está dentro de uma organização nacional construindo essa trajetória de tanto sucesso.
Que lembranças você tem aí da sua infância, da sua família, que te inspiram na liderança, a liderar? Algumas mulheres, o que é que você conta pra gente dessas referências? São muitas, viu? São muitas. Nascer, criar, conviver como eu tive a oportunidade de conviver com os meus pais e principalmente com meus avós também, Sim. né? Hoje eu vejo os meus filhos não tendo essa mesma oportunidade. E viver num município pequeno, uma comunidade pequena, ela traz uma condução, essa coisa do social, de socializar, de pensar no todo, no coletivo, muito mais expressiva, né? E nós estamos falando de um estado, não desmerecendo, claro, a nossa Minas Gerais, que é tão linda e tão cooperativista quanto, mas nós estamos falando de um estado onde cada 3 catarinenses, um é cooperativista. Então, a gente já nasce com esse espírito já tá na essência, do coletivo, né? Exato, né? Então, mas eu tenho muito essa inspiração do meu pai e da minha mãe, pessoas sérias, comprometidas, pessoas que me ensinaram a ser forte, mesmo frente a tantos desafios que a gente se encontra ao longo da nossa vida. Então, a minha mãe, assim, uma fortaleza, o meu pai político, que desde sempre. Na verdade, tudo isso que eu trouxe da minha origem, né, da minha família. Hoje eu percebo o quanto é importante para esse trabalho que a gente faz, né? Princípio aí da OCB, que é essa representação política institucional das nossas cooperativas, o quanto é importante a gente saber e ter convicção de que a política precisa ser séria. Não só a política, mas os políticos, né? As pessoas que estão lá nos representando. Sim. Então, eu sei que as pessoas, de modo geral, estão descrentes, né? Nós falávamos aqui da passividade, daquele estado de inconsistência, de incertezas que o Brasil vive, mas eu quero falar para vocês que vocês podem ter absoluta convicção de que sim, nós temos ainda políticos sérios, sim, políticos que fazem o seu papel, desempenham o seu papel. E o que, na verdade, o meu pai ensinou desde sempre, e na 5ª vez como prefeito agora, na minha cidade, ele sempre fala do servir, né? O político está aí para servir o povo e não para ser servido, né? Ou não se servir da política. Isso, para mim, veio sempre como um grande ensinamento que eu levo para a vida, realmente. Que bonito isso, Tânia. E falando em desafios e em política também, né? Nós temos vivido aí algumas intempéries aí no setor, principalmente do agro, com relação às importações na cadeia produtiva, do leite, e o papel importante que o sistema OCB tem, assim como outras cooperativas, como a CCPR, por exemplo, dentro desse contexto, né, tentando se aproximar das políticas públicas, na construção das políticas públicas que melhorem essa competitividade no campo, que deem mais condições e valor para o produtor rural, né? O que você pode mencionar a respeito dessas ações que têm sido feitas pela OCB? Perfeito. Essa é a nossa busca constante, né, da valorização de quem produz. E, infelizmente, o que a gente tem visto acontecer no nosso país é o inverso disso, né? Muitas vezes a gente precisa trabalhar duro, fazer com que se perceba a necessidade e a importância desse produtor rural que está lá na ponta, que vive aí uma inconsistência, uma insegurança jurídica muito grande. Muito grande. Né? Hoje a gente fala do alto custo de produção, a gente fala especificamente aí da questão do leite, da importação. E eu acho que o grande papel do sistema OCB, além de ocupar os espaços, além do seu papel de sempre levar o cooperativismo não só como um modelo que está aí à disposição, mas como oportunidade para muitas coisas que a gente percebe que o cooperativismo pode fazer a diferença, né? E nesse caso não é diferente, mas a gente pode contar. Candioto é o nosso representante aqui na Câmara do Leite, né? Essa CPR muito bem representada.
A CCPR fazendo sempre um papel extremamente importante de trazer a informação para nós, porque a OCB sozinha não consegue, se nós não tivermos aqui não só a demanda, a necessidade que é colocada pelo nosso produtor, mas trazer a informação para que aqui a gente possa gerar essa inteligência e poder ser o mais assertivo possível na condução dessa estratégia, né? Seja ela dentro do executivo, seja um desdobramento dentro do Congresso. Mas é uma construção, né? Feito. Exatamente. Porque tem ainda uma incompreensão do nosso modelo. Porque existe governos, sai governo, entra governo, e as pessoas rodam pelo governo, né? Pelo executivo em especial. Então a gente sempre tem que estar lá falando sobre o nosso modelo, como o cooperativismo tem esse diferencial, né? A cooperativa como essa grande ferramenta do cooperado. Então, esse problema, em especial do leite, ele tem várias frentes de trabalho, mas é algo que esse tema sempre foi tratado com extrema atenção aqui por todos nós, cuidado, porque a gente sabe que o produtor de leite, em especial, ele vive uma realidade bem diferente, né? Sim. Ele não tem final de semana, ele não tem feriado, ele não tem nada disso. Então, por si só, já é um desafio. Sim, né? É uma entrega contínua Exatamente. E permanente, né? Exatamente. Então, o Sistema OCB sempre está aqui à disposição, mas principalmente para fazer dessa informação, dessa demanda que vem da base, construído isso em estratégia para a gente poder atuar e trazer cada vez mais resultados importantes e necessários ali para as nossas cooperativas. Sim. Você acabou de responder até uma outra pergunta que eu faria, que é a respeito do papel das cooperativas centrais, como a CCPR, dentro dessas discussões, né? Então, assim, a importância de estarmos sempre aí na intercooperação, sempre próximos também do Sistema OCB, das nossas cooperativas singulares, entendendo a ponta também, o que é que vive o produtor. Então, assim, é uma construção coletiva, né? Perfeito. Um papel fundamental. Nessa construção, nesse apoio, nesse desenvolvimento dos seus cooperados, da sua estrutura de base. Mas mais do que isso, eu acho que ali tem uma percepção dentro das nossas centrais muito forte de nós não descasarmos o nosso modelo cooperativista. Ao longo do tempo, a gente tem percebido que as cooperativas, e é isso que a gente quer, cresçam, se desenvolvam. Hoje tem cooperativas aí com faturamento, a gente não fala muito isso, mas estão aí com um movimento econômico acima de outros modelos mais convencionais, mas a gente tem o nosso diferencial e a gente não pode abrir mão disso. E você falou muito da questão da intercooperação. Intercooperação é um princípio dentro do cooperativismo. Sim. E nós não podemos nos descasar nunca disso. Então, buscar aonde tem necessidades que sejam convergentes e buscar essa unicidade, essa construção para ganhar escala e entregar isso como resultado para o cooperativismo é essencial e as centrais fazem muito isso. E a CCPR sempre teve isso como premissa. Não só atender muito forte o princípio nosso, que é milenar, né? Que é o princípio da intercooperação, que na verdade a gente pratica ainda muito pouco, né? Muito se fala, mas muito pouco se pratica. Sim. Mas trazendo principalmente a cultura cooperativista, que vai ser tema em 2026, que é a gente cada vez mais construir esse ambiente de que nós somos um modelo diferente e que nós temos essa correlação e essa responsabilidade com o nosso cooperado. E é isso que a gente vê muito claramente na CCPR, essa busca de quem é de fato importante nesse contexto todo. Isso, que é o cooperado, que é ele, que ele está ali precisando, obviamente, do nosso trabalho, da nossa entrega, do nosso serviço. Então, a cultura cooperativista ela vai ser o nosso marco aqui em 2026, porque a gente entende que cada vez mais a gente precisa construir esse entendimento de que o cooperativismo é regrado por valores, por princípios e que na verdade é um modelo diferenciado, mas que atende em especial ao nosso cooperado. Que a gente sempre fala, né, da criatura e do criador, nunca esquecer esse detalhe, né? É o foco, né? O foco é o cooperado. Exatamente.
Dentro disso que você está dizendo, eu não sei se casa ou não, mas no nosso último Congresso Brasileiro do Cooperativismo, em 2024, nós traçamos aí as diretrizes para os próximos 5 anos do cooperativismo, né? Como que você vislumbra essas discussões, inclusive agora, né, de trazer o cooperativismo, a essência do cooperativismo? Nós vamos conseguir realizar essas diretrizes aí dentro desse prazo que foi estabelecido? Como que estamos avançando nesse sentido? No que depender do sistema OCB, Unidade Nacional, eu também acho que eu posso falar pelas nossas organizações estaduais, eu tenho certeza absoluta que a gente vai conseguir sim avançar com esses temas. Nós temos já avançado em muito com alguns temas, né? Tá aí as nossas campanhas de comunicação, trazendo cada vez mais aí a questão das nossas redes, né, conectando aqui as nossas ações diretamente às nossas cooperativas e furando as bolhas, né, e conseguindo aí atingir essa sociedade que ainda não teve contato com o nosso movimento. Mas de todos os temas que a gente trabalhou lá, que foi representação, né, ESG, gestão e governança, mercado, que nós falávamos agora, a importância, né, desse olhar para o mercado, um tema chamou muita atenção, porque na pesquisa que nós realizamos em 2023, para a gente traçar as discussões dentro do Congresso, um tema chamou tanto a atenção que ele, na verdade, foi um dos temas do Congresso, que foi a cultura cooperativista. Nós não imaginávamos que as cooperativas estivessem chamando tanta atenção para esse tema. Olha e só. Foi por conta disso que a diretoria à época chamou para si a responsabilidade e falou: não, nós precisamos pensar, colocar esse tema para que de fato a gente traga um direcionamento claro do que a gente pode fazer para mudar essa realidade que é colocada ali pelas cooperativas. Esse descasamento entre o econômico, né, o crescimento dessas cooperativas, que a gente estimula que aconteça. E é importante que aconteça. Exato, mas desse DNA cooperativo, dessa cultura que é nossa, isso, né, que é especial. Agora, no final do ano, né, passado, nós tivemos a COP30 também, falando aí, né, que é uma das responsabilidades, e a essência também cooperativista, a sustentabilidade está na nossa essência. O ESG veio depois, mas a gente já pratica os princípios há muito tempo, né? Exatamente. Eu gostaria de que nós falássemos aqui rapidamente a respeito da descarbonização, que foi um tema, né, de um painel, inclusive, que o Sr. Marcelo trabalhou também na COP30 e trouxe muito bem, a CCPR tem atuado muito nisso. De que forma que o sistema OCB pode nos ajudar, pode ajudar as cooperativas a atuar na prática com essa questão sustentável dentro das suas instituições? Tem temas que são necessários, mas tem temas que são extremamente urgentes, né? Sim. E esse tema, e todos praticamente os temas e os grandes focos de discussões durante a nossa COP30 que aconteceu em Belém do Pará, eu coloco como extremamente urgentes, não só para o Brasil como para o mundo. E a importância do cooperativismo poder fazer parte dessa construção. Não só fazer parte de uma construção futura, mas uma construção que na verdade já vem acontecendo, né? Quando se fala, e vou reforçar, de que a gente sempre tem falado do cooperativismo como economicamente viável, socialmente justo, mas também ambientalmente correto, é porque o cooperativismo ele tem sim uma conexão direta a esse tema da sustentabilidade. Sim. E aí se fala muito nessa questão de que nós já nascemos SG, né? Quando a gente, na verdade, precisa cuidar muito com isso, porque sim, o cooperativismo perto do modelo convencional, se você olhar para essas 3 frentes, obviamente nós estamos talvez um passo adiante, mas a gente precisa entender essa pauta como necessária e como uma pauta estratégica, que precisa ter metodologia, que precisa ter uma condução organizada, e é isso que a OCB está tentando fazer junto com as nossas organizações estaduais. E essa questão, tanto do mercado de carbono, que foi tão discutido e que a OCB esteve no centro dessa discussão, como a questão da descarbonização, ela tem papel fundamental dentro da cooperativa, porque a cooperativa ela tem o conjunto dos seus cooperados, ela consegue, não só em termos de informação, mas também um mecanismo para agregar valor, né? A gente sabe que isso impacta diretamente dentro da questão do crédito como um todo. Então, o que a gente quis levar para a COP não é uma construção futura,
é como o cooperativismo pode participar dessa agenda e como ele já está participando, fazendo, né? Já faz. Então, o Cadioto, quando esteve lá, quando apresentou todos esses resultados aí de que a CCPR já está fazendo, foi um das boas práticas que a gente colocou lá, de que o cooperativismo já está presente nessa agenda. Então, justamente, a gente só tem que levar adiante e o trabalho vai ser duro, mas tenho certeza que vai dar muito certo ali no final. Vamos lembrar que nós temos uma meta bem ousada, né? Que foi lançada lá atrás. Sim. E que na verdade já está chegando, né? Porque nós estamos em 2026 e nós temos uma meta que é o nosso 1 tri de Sim. prosperidade, né? E que na verdade não é uma meta, obviamente, da OCB, embora a gente trace todo um processo, um planejamento para que a gente conquiste de fato esses números, né? De que em 2027 o cooperativismo atinja aí 1 trilhão de prosperidade e ali os seus 30 milhões de cooperados. Eu não tenho dúvida de que pelo movimento, pela construção, pelos números que se apresentam, o cooperativismo vai atingir isso. Mas a gente precisa perceber como o caminho que a gente precisa seguir para esse atingimento. E, na verdade, o que a gente precisa sempre ter em mente é a perenidade das nossas cooperativas. Então, você me falava em desafios. Eu acho que o nosso grande desafio é dar consistência ao nosso modelo, a esse crescimento, mas também nós temos desafios regulatórios, nós temos desafios de dentro do judiciário, né? Nós temos aí que colocar em prática a reforma tributária que foi aprovada, e vários desafios que a gente tem não só dentro da cadeia, falando especialmente aqui para a CCPR, dentro da cadeia do leite, como para o cooperativismo agrícola no nosso país. Uhum. Então, a questão, como nós falávamos, escassez de crédito, altos custos de produção, ainda ameaças de aspectos legais e regulatórios. Então, são inúmeros os desafios, mas o que eu posso dizer também de que hoje o sistema OCB está muito bem organizado sob o ponto de vista político, de relacionamento, de redes e estruturante em termos técnicos e de inteligência de dados, que faz com que a gente consiga ocupar esses espaços e fazer acontecer aí nesses desafios, elevar os resultados para as nossas cooperativas, que é essa a nossa razão de existir. E a gente fica assim emocionado, feliz e sempre muito deslumbrado ouvindo você, né, com a sua força, com a sua energia, com a sua positividade, com a sua coragem. Então, eu quero te agradecer muito, mas antes quero que você deixe uma mensagem para as mulheres que estão aí no caminho da liderança também, para que elas se inspirem, né, e sigam firmes nessa busca, né? Perfeito. Eu aqui fico muito emocionada, muito honrada de poder falar com vocês. Eu tenho um carinho muito grande pela CCPR, por toda a história e principalmente por o que vocês entregam para os cooperados. A gente sabe que os desafios são grandes, mas vocês têm superado isso com muito profissionalismo, com muita resiliência também, né? Porque tivemos aí vários desafios recentes. Mas o que eu deixaria para as mulheres, eu acho que esse espaço, ele passa por uma decisão que nem sempre é fácil de se tomar. Principalmente nós que somos mães, no meu caso, que eu sou mãe, aquela autocrítica que a gente sempre faz, né? Aquele desafio que a gente tem Sim. de querer ser a melhor profissional, a melhor mãe, né? A melhor dona de casa. E tem um momento nessa vida, até para que você consiga avançar, em que você precisa tomar uma decisão, de que você vai fazer o possível. Agora, você não pode deixar de fazer. Então, se você, mulher, tiver uma oportunidade de ocupar esse espaço, de fazer a diferença, de estar junto construindo uma cooperativa, uma central melhor e mais pujante, mais desenvolta, faça isso. Não deixe para depois, não dê um passo atrás. Porque a gente precisa de vocês, o cooperativismo precisa de vocês e o Brasil precisa de nós, não é verdade? É verdade. Então eu fico muito feliz por poder ser essa inspiração, espero honrar a tudo isso, mas a decisão tem que ser de cada um. É isso mesmo. Gente, conversar com a Tânia foi um grande prazer e é sem dúvida celebrar a força de todas as mulheres, no campo, na gestão, nas comunidades, na indústria.
Somos muito fortes, né, Tânia? Muito. E vamos Muito. juntas. E esse ano, né? E esse ano que a FAO reconhece aí como o ano internacional para comemorar a nossa produtora rural, né? A mulher do campo, Exatamente. que muitas vezes não é vista, mas tá ali Tem na uma- sua fortaleza, um valor. né? Fazendo a diferença. Sim, sim. Perfeito. Muito obrigada, Parabéns. muito obrigada, viu?